O que acontece quando uma mulher acostumada a ter tudo o que deseja descobre que perdeu a única coisa que realmente importava? No Vale do Paraíba, no ano de 1872, a baronesa Helena de Santana era considerada a mulher mais poderosa de toda a região cafeeira. Dona de mais de 500 escravos, anfitriã dos mais elegantes saraus da corte, admirada por sua beleza e temida por sua inteligência afiada como lâmina. Mas existe algo que nem todo o ouro do café pode comprar: a fidelidade de um coração. E quando Helena descobriu que seu mundo perfeito era apenas uma fachada cuidadosamente construída, algo dentro dela se partiu de forma irreversível. O que você está prestes a descobrir é como uma das mulheres mais respeitadas do Império Brasileiro se transformou na autora do crime mais chocante da década. Um crime tão meticulosamente planejado, tão friamente executado, que deixou toda a sociedade imperial sem palavras. Um crime que revelou até onde uma pessoa pode ir quando o orgulho ferido encontra o poder absoluto. Sabe o que mais impressiona nesta história? Não foi o ódio que a moveu. Foi algo muito mais perigoso. A certeza absoluta de que tinha o direito de decidir quem merecia viver ou morrer. Histórias como esta aconteceram em fazendas por todo o país, e talvez até na região onde vocês moram hoje. O que Helena fez naquela noite de outono mudou para sempre a forma como o Brasil via suas baronesas. E o mais perturbador, ela quase conseguiu sair impune. Para entender como Helena se tornou capaz de cometer um crime tão terrível, você precisa conhecer o mundo onde ela reinava absoluta. A fazenda Santo Antônio ficava no coração do Vale do Paraíba, bem perto de Vassouras. E era uma das propriedades mais prósperas de toda a região. Os pés de café se estendiam por morros e vales, e mais de 500 escravos trabalhavam desde o amanhecer até o anoitecer para manter aquela máquina de fazer dinheiro funcionando. Helena de Santana não era uma baronesa qualquer. Aos 35 anos, ela tinha conseguido algo que poucas mulheres da época conseguiam: poder real. Não era só o título que vinha do casamento com o barão Francisco de Santana. Era o respeito misturado com medo que ela despertava em todos que cruzavam seu caminho. Os fazendeiros vizinhos pediam sua opinião antes de tomar decisões importantes. Os políticos da região faziam questão de visitá-la antes das eleições. Até o delegado da cidade costumava consultá-la quando surgia algum problema mais sério. A casa grande da fazenda Santo Antônio era um palácio. 2 andares de arquitetura imponente, com colunas que iam do chão ao teto, jardins perfeitamente cuidados por uma equipe de escravos especializados e móveis importados diretamente de Paris. Helena fazia questão de que tudo fosse perfeito. Cada detalhe da decoração, cada flor do jardim, cada uniforme dos escravos domésticos precisava estar impecável. Ela não tolerava nada fora do lugar. A rotina de Helena seguia um ritual rígido que ela mesma havia criado. Acordava sempre às 6 da manhã e tomava café em porcelana francesa, enquanto revisava as contas da fazenda. Sim, ela entendia de números melhor que muitos homens de negócios da corte. Depois, fazia sua inspeção pela casa grande, verificando se tudo estava como deveria estar. Os escravos domésticos tremiam quando ela aparecia, porque qualquer erro, por menor que fosse, resultava em castigo severo. Helena dominava o francês perfeitamente, tocava piano como uma artista profissional e lia os romances mais modernos que chegavam da Europa. Ela fazia questão de mostrar sua educação refinada para impressionar as visitas. Quando recebia outras damas da sociedade para o chá da tarde, sempre escolhia assuntos que demonstrassem sua superioridade intelectual. Era uma mulher que precisava ser admirada e temida ao mesmo tempo. Mas o verdadeiro poder de Helena se mostrava na forma como ela controlava a vida de centenas de pessoas. Ela decidia qual escravo trabalharia onde, quem mereceria uma refeição melhor, quem seria castigado e quem seria recompensado. Era ela quem escolhia quais escravas trabalhariam na casa grande e quais ficariam no campo. Quando algum escravo adoecia, era Helena quem decidia se ele receberia cuidados médicos ou se deveria continuar trabalhando. Os saraus da fazenda Santo Antônio eram famosos em toda a região.
Helena organizava festas que duravam a noite inteira, com músicos vindos do Rio de Janeiro, iguarias preparadas pelos melhores cozinheiros e vinhos importados da França. Nestas ocasiões, ela brilhava como a anfitriã perfeita, conversando sobre política, literatura e arte com a naturalidade de quem nasceu para aquilo. Todos que participavam destes eventos saíam impressionados com a elegância e a inteligência da baronesa Helena. Seu casamento com o barão Francisco havia sido arranjado pelas famílias quando ela tinha apenas 18 anos. Mas Helena soube transformar aquela união em uma parceria de poder. Francisco cuidava dos negócios e da política, enquanto ela administrava a vida social e mantinha a influência da família na alta sociedade. Eles tinham 3 filhos: Francisco Júnior, de 15 anos, Maria Carolina, de 12, e Pedro Henrique, de apenas 8 anos. Helena era uma mãe exigente. Seus filhos recebiam a melhor educação possível, com preceptores particulares e aulas de piano, dança e idiomas. Ela fazia questão de que eles entendessem desde cedo qual era a posição da família na sociedade e como deveriam se comportar para manter aquele status. Qualquer deslize dos filhos em público era motivo para punições severas em casa. O que mais impressionava quem conhecia Helena era sua capacidade de parecer doce e encantadora quando convinha, mas virar uma mulher fria e calculista no minuto seguinte. Ela sabia exatamente quando sorrir, quando usar lágrimas para conseguir o que queria e quando mostrar sua face mais cruel. Era uma atriz consumada, capaz de representar qualquer papel que a situação exigisse. Naquele mundo do Vale do Paraíba, Helena de Santana era uma rainha absoluta. Todos à sua volta existiam para servi-la e agradá-la. Ela havia construído um reino onde sua palavra era lei e onde ninguém ousava questioná-la. Mas como todo reino construído sobre orgulho e poder absoluto, o dela estava prestes a desmoronar da forma mais espetacular possível. E a queda seria provocada pela única coisa que Helena nunca conseguiu controlar: o coração do próprio marido. A vida perfeita de Helena começou a desmoronar numa tarde de setembro de 1872, quando ela decidiu arrumar pessoalmente os papéis do escritório do marido. Francisco havia viajado para o Rio de Janeiro para tratar de negócios do café, e Helena aproveitou para organizar algumas gavetas que estavam bagunçadas. Era uma obsessão dela manter tudo sempre em ordem perfeita. Foi quando ela abriu a gaveta secreta da escrivaninha que sua vida mudou para sempre. Dentro de um compartimento escondido abaixo de um falso fundo de madeira, Helena encontrou um maço de cartas amarradas com uma fita azul. O papel tinha um perfume doce e delicado que definitivamente não era dela. Suas mãos tremeram enquanto ela desamarrava a fita e abria a primeira carta. As palavras que ela leu naquele momento queimaram sua alma como ferro em brasa. A carta estava assinada por Mariana e começava com palavras de amor que Francisco nunca havia dito para Helena em 17 anos de casamento. Mariana escrevia sobre os encontros secretos que eles tinham numa casa alugada na cidade de Valença, sobre os planos que Francisco fazia para o futuro dos dois, sobre como ele prometia se separar de Helena assim que conseguisse uma forma de manter o patrimônio. Helena leu todas as cartas, uma por uma, sentindo cada palavra como uma punhalada. Descobriu que Francisco estava envolvido com aquela mulher há mais de 2 anos. Mariana era professora na escola da cidade, filha de um comerciante português, tinha apenas 22 anos e, pelo que escrevia nas cartas, era tudo que Helena não era. Jovem, apaixonada, admiradora sincera de Francisco e, principalmente, capaz de despertar nele sentimentos que Helena jamais havia despertado. O que mais doía era ler como Francisco descrevia Helena nas cartas para Mariana. Ele falava da esposa como uma mulher fria, calculista, interessada apenas no status social e no dinheiro. Contava como o casamento tinha sido arranjado e como ele nunca havia sentido amor verdadeiro por Helena. Escrevia que se sentia como um prisioneiro naquela casa grande, obrigado a viver uma mentira para manter as aparências. Mas a descoberta mais devastadora veio na última carta, datada de apenas 1 semana antes. Francisco prometia a Mariana que logo eles estariam juntos oficialmente.
Ele tinha descoberto uma forma legal de se separar de Helena e manter parte dos bens. Falava em vender a fazenda, dividir o dinheiro e recomeçar a vida numa cidade distante, talvez até em São Paulo, onde ninguém os conhecesse. Helena passou horas sentada naquele escritório, relendo as cartas e tentando processar a dimensão da traição. Não era apenas uma aventura passageira como ela poderia perdoar e fingir que não sabia. Francisco planejava abandoná-la, destruir a família, manchar o nome dos Santana e ainda por cima fazer isso por uma jovem que não tinha nem metade da educação ou refinamento de Helena. A humilhação era ainda pior quando Helena começou a lembrar de pequenos sinais que ela havia ignorado. As viagens para Valença que se tornaram mais frequentes, os presentes caros que Francisco comprava dizendo que eram para presentear políticos importantes, os perfumes diferentes que ela às vezes sentia nas roupas dele, as conversas que paravam abruptamente quando ela entrava na sala. O que mais a enfurecia era perceber que outras pessoas já sabiam do caso. Algumas vizinhas tinham feito comentários estranhos nos últimos meses. Observações sobre como Francisco andava diferente, mais elegante, mais preocupado com a aparência. Uma delas até havia perguntado se Helena conhecia a nova professora de Valença, fazendo uma expressão maliciosa que agora fazia total sentido. Helena guardou as cartas no mesmo lugar onde encontrou e passou o resto da tarde tentando decidir o que fazer. Sua primeira reação foi confrontar Francisco assim que ele voltasse da viagem, jogar as cartas na cara dele e exigir explicações. Mas quanto mais ela pensava, mais percebia que isso seria um erro terrível. Francisco já tinha um plano traçado e uma confrontação direta só faria ele acelerar a separação. Durante os dias seguintes, Helena se tornou uma espiã na própria casa. Começou a prestar atenção em cada movimento do marido, cada conversa, cada carta que chegava. Descobriu que Francisco recebia correspondências de Mariana através de um intermediário, um comerciante que fazia negócios com a fazenda. Descobriu também que Francisco havia consultado um advogado no Rio de Janeiro sobre processos de separação. A transformação em Helena foi brutal e silenciosa. Por fora, ela continuava sendo a baronesa perfeita, organizando saraus, cuidando da casa, educando os filhos. Mas por dentro, uma raiva fria e calculista estava crescendo como um câncer. Ela não conseguia dormir direito. Não conseguia comer direito. Não conseguia olhar para Francisco sem sentir vontade de gritar. O que mais a atormentava era a certeza de que Francisco achava que ela era burra demais para descobrir a verdade. Ele continuava tratando-a com a mesma polidez fria de sempre, beijando sua testa antes de dormir, perguntando sobre os filhos, discutindo os negócios da fazenda. Tudo aquilo agora parecia uma encenação cruel, onde só ela sabia que estava sendo enganada. Helena começou a fantasiar sobre diferentes formas de se vingar. Pensou em expor publicamente o caso, em destruir a reputação de Francisco na sociedade, em tomar todos os bens para si. Mas todas essas opções significariam escândalo público, humilhação para ela e para os filhos, perda do status social que ela tanto prezava. Foi então que Helena percebeu algo terrível sobre si mesma. Ela não queria apenas impedir que Francisco a abandonasse. Ela queria que ele pagasse de forma definitiva por ter ousado humilhá-la. E para uma mulher acostumada a controlar absolutamente tudo à sua volta, existia apenas uma forma de garantir que Francisco nunca mais pudesse magoá-la. A ideia ainda não estava clara na mente dela, mas uma semente escura havia sido plantada e estava crescendo rapidamente. 2 semanas depois de descobrir as cartas, Helena tomou uma decisão que mudaria tudo para sempre. Ela estava no jardim da casa grande observando o movimento da fazenda, quando uma frieza estranha tomou conta do seu peito. Naquele momento, Helena percebeu que não conseguiria viver sabendo que aquela jovem havia roubado sua vida e que continuaria roubando. A primeira coisa que Helena fez foi estudar a rotina de Mariana com a precisão de um caçador. Descobriu que a professora morava numa casa simples perto de Valença, que caminhava sozinha para a escola todas as manhãs, que às quartas-feiras visitava uma tia doente e que aos sábados costumava passear pela praça principal da cidade. Helena começou a fazer viagens frequentes para Valença,
sempre com uma desculpa convincente: comprar tecidos, visitar amigas, resolver questões na igreja. Durante essas visitas, Helena observava Mariana de longe, estudando seus hábitos, seus horários, as pessoas com quem conversava. Descobriu que a rival era ainda mais bonita pessoalmente do que havia imaginado. Mariana tinha cabelos castanhos que brilhavam ao sol, olhos claros e um sorriso que encantava qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. Ela cumprimentava todo mundo na rua, brincava com as crianças e tinha aquele jeito doce e natural que Helena jamais conseguiria imitar. O que mais irritava Helena era ver como Mariana parecia genuinamente feliz. Ela cantarolava enquanto caminhava, parava para conversar com as pessoas, ajudava as crianças com carinho e atenção. Era tudo que Helena não era e nunca poderia ser: espontânea, carinhosa, verdadeiramente boa. E essa bondade natural tornava a existência de Mariana ainda mais insuportável para Helena. Foi durante uma dessas viagens de observação que Helena conheceu Bento. Ele era um escravo de 40 anos que trabalhava como carregador no mercado de Valença. Helena o escolheu porque percebeu que ele era inteligente, discreto e, principalmente, desesperado. Bento tinha uma esposa e 3 filhos pequenos que moravam numa fazenda vizinha, e Helena descobriu que o dono dessa fazenda estava passando por dificuldades financeiras e ameaçava vender a família de Bento. Helena se aproximou de Bento de forma calculada. Primeiro, ofereceu comprar ele e sua família e trazê-los para trabalhar na fazenda Santo Antônio, onde ficariam juntos e em melhores condições. Bento ficou tão grato que teria feito qualquer coisa que Helena pedisse. Foi então que ela começou a plantar a semente da conspiração na mente dele. Helena contou para Bento uma versão da história onde Mariana era a vilã que estava tentando destruir uma família honesta. Explicou que a professora estava seduzindo Francisco com o objetivo de roubar o patrimônio da família e deixar os filhos de Helena na miséria. Pintou Mariana como uma mulher ambiciosa e calculista que estava usando seus encantos para enganar um homem casado e pai de família. A manipulação foi perfeita. Bento, que havia sofrido tanto com a separação da própria família, se sentiu indignado com a ideia de que alguém pudesse destruir deliberadamente uma família. Helena fez parecer que estava apenas tentando proteger seus filhos e preservar sua casa. Disse que havia tentado conversar com Mariana, implorar para que ela deixasse Francisco em paz, mas que a professora havia rido dela e prometido que logo seria a nova dona da fazenda Santo Antônio. O plano que Helena criou era assustadoramente simples. Ela havia descoberto que Mariana tinha o hábito de tomar chá todas as tardes, sempre no mesmo horário, na varanda de sua casa. Helena conseguiu arsênico através de um boticário de uma cidade distante, fingindo que precisava do veneno para matar ratos na fazenda. O arsênico era perfeito para seus propósitos. Não tinha cheiro, não tinha gosto, e os sintomas pareciam com uma doença natural. Helena treinou Bento durante semanas, explicando exatamente como ele deveria agir. Bento se passaria por um vendedor ambulante de ervas medicinais, uma profissão comum na época. Ele ofereceria para Mariana uma mistura especial de chás que supostamente ajudavam com dores de cabeça. No meio dessa mistura, estaria o arsênico suficiente para matar uma pessoa em poucas horas. Para garantir que Bento não pudesse traí-la depois, Helena usou a família dele como garantia. Explicou que se algum dia ele contasse a verdade sobre o que havia acontecido, ela venderia a esposa e os filhos dele para fazendas diferentes, em lugares distantes, e eles nunca mais se veriam. Bento entendeu perfeitamente a ameaça e prometeu levar o segredo para o túmulo. Helena também criou um álibi perfeito para si mesma. No dia escolhido para o crime, ela estaria hospedada na casa de uma amiga no Rio de Janeiro, participando de um sarau beneficente que estava sendo organizado há meses. Dezenas de pessoas da alta sociedade poderiam testemunhar que ela estava longe de Valença quando Mariana morresse. Durante as semanas de preparação, Helena ensaiou cada detalhe do plano com Bento. Eles praticaram as conversas que ele deveria ter com Mariana, a forma como deveria oferecer o chá, como deveria reagir se alguém perguntasse sobre ele. Helena chegou ao ponto de fazer Bento decorar uma história completa sobre sua suposta família de curandeiros.
e os lugares onde havia aprendido sobre plantas medicinais. O que mais impressionava no comportamento de Helena durante esse período era sua capacidade de continuar representando o papel de esposa dedicada. Ela continuava tratando Francisco com a mesma cortesia de sempre, organizando os saraus, cuidando dos filhos, administrando a casa grande. Ninguém à sua volta suspeitava que ela estava planejando um assassinato. Helena até começou a demonstrar uma falsa preocupação com a saúde de Francisco, comentando que ele andava parecendo cansado e que talvez devesse consultar um médico. Essa preocupação fingida fazia parte do seu plano para estabelecer na mente de todos que ela era uma esposa carinhosa, incapaz de fazer mal a qualquer pessoa. 2 dias antes do dia escolhido para o crime, Helena fez sua última verificação de todos os detalhes. Bento estava preparado, o veneno estava pronto, seu álibi estava garantido. Ela olhou no espelho e viu uma mulher que aparentava estar perfeitamente calma e controlada. Por dentro, porém, uma mistura de excitação e terror tomava conta dela. Em menos de 2 dias, Mariana estaria morta, e o problema que ameaçava destruir a vida de Helena teria sido resolvido para sempre. Helena dormiu profundamente naquela noite, sonhando com um futuro onde Francisco jamais poderia abandoná-la, onde sua posição como baronesa estaria segura, e onde ninguém nunca mais ousaria desafiá-la. Ela não imaginava que estava prestes a descobrir que alguns crimes são perfeitos apenas na teoria. O dia 15 de outubro de 1872 começou como qualquer outro em Valença, mas terminaria marcado para sempre na história da cidade. Helena estava no Rio de Janeiro desde a manhã anterior, hospedada na casa da Condessa de Petrópolis, participando de um sarau beneficente que reunia as principais damas da sociedade imperial. Enquanto ela sorria e conversava sobre literatura francesa, a 300 quilômetros de distância, Bento se preparava para cometer o crime mais terrível de sua vida. Bento não havia dormido durante a noite. Ele ficou deitado, olhando para o teto e pensando na esposa e nos filhos que dependiam dele. Helena havia sido muito clara sobre as consequências se ele desobedecesse ou se algum dia contasse a verdade sobre o que estava prestes a acontecer. A família dele seria separada e vendida para lugares distantes, e eles nunca mais se veriam. Para um homem que já havia perdido 2 filhos quando eram bebês, a ideia de perder o resto da família era mais terrível que a própria morte. Por volta das 3 horas da tarde, Bento se vestiu com as roupas que Helena havia providenciado para ele. Calças de tecido simples, camisa branca e um chapéu de palha que escondia parte do rosto. Ele carregava uma cesta de vime cheia de ervas verdadeiras, misturadas com a erva especial que Helena havia preparado. O arsênico estava escondido dentro de pequenos saquinhos que pareciam conter temperos comuns. A caminhada de Bento até a casa de Mariana durou 40 minutos. A cada passo, ele sentia o peso do que estava prestes a fazer. Bento conhecia Mariana de vista, porque ela sempre cumprimentava todos na rua, inclusive os escravos, o que era raro entre as pessoas da cidade. Quando Bento chegou onde Mariana morava, viu que ela estava sentada na varanda da sua casa, como Helena havia previsto. Era exatamente 5 horas da tarde, o horário em que Mariana sempre tomava seu chá. Ela estava lendo um livro e parecia tranquila, sem imaginar que sua vida estava prestes a terminar. Bento se aproximou da varanda com as pernas tremendo. Mariana levantou os olhos do livro e sorriu para ele, perguntando o que estava vendendo. A voz dela era doce e musical, e por um momento Bento sentiu vontade de jogar a cesta no chão e correr. Mas então pensou nos filhos e forçou-se a continuar com o plano. Seguindo exatamente o roteiro que Helena havia ensaiado com ele, Bento explicou que era especialista em ervas medicinais e que havia ouvido dizer que a professora sofria de dores de cabeça. Mariana confirmou que realmente tinha esse problema, especialmente depois dos dias longos de aula. Bento então ofereceu uma mistura especial de ervas que, segundo ele, era um remédio antigo da sua família. Mariana hesitou por um momento, olhando para o homem desconhecido à sua porta. Mas a educação que recebera a impedia de ser rude com qualquer pessoa, mesmo um vendedor ambulante. Além disso, ela realmente sofria com dores de cabeça frequentes
e estava disposta a tentar qualquer coisa que pudesse ajudar. Bento preparou o chá na própria cozinha de Mariana, misturando as ervas verdadeiras com o pó mortal que Helena havia dado para ele. Suas mãos tremiam tanto que ele quase derrubou a chaleira 2 vezes. Mariana ofereceu algumas moedas pelo chá, mas Bento recusou, dizendo que era um presente para uma professora tão dedicada às crianças da cidade. Quando Mariana tomou o primeiro gole do chá, Bento sentiu como se seu próprio coração parasse de bater. Ela comentou que o sabor estava um pouco diferente do que estava acostumada, mas continuou bebendo enquanto conversava com Bento sobre as plantas medicinais da região. Ela terminou a xícara inteira em cerca de 15 minutos, enquanto Bento inventava histórias sobre sua suposta família de curandeiros. Bento se despediu de Mariana e saiu da casa dela com as pernas bambas. Ele queria correr, mas forçou-se a caminhar normalmente para não despertar suspeitas. O plano era que ele saísse imediatamente de Valença e fosse para a Fazenda Santo Antônio, onde Helena chegaria no dia seguinte vinda do Rio de Janeiro. Mas Bento não conseguiu ir embora. Uma força estranha o fez se esconder atrás de uma árvore em frente à casa de Mariana, onde ele podia ver a varanda dela. Ele precisava saber o que aconteceria, mesmo sabendo que era perigoso ficar por perto. Cerca de 1 hora depois de tomar o chá, Mariana começou a se sentir mal. Bento viu quando ela levou a mão ao estômago e fez uma careta de dor. Ela entrou na casa e ficou alguns minutos fora de vista. Quando voltou à varanda, estava visivelmente pálida e parecia confusa. Os sintomas pioraram rapidamente. Mariana começou a vomitar violentamente, segurando-se nos móveis da varanda para não cair. Ela tentou gritar por ajuda, mas sua voz saía fraca e rouca. Bento viu quando ela caiu no chão da varanda, contorcendo-se de dor e tentando desesperadamente respirar. Uma vizinha finalmente ouviu os gemidos de Mariana e correu para ajudar. Ela gritou por socorro e logo várias pessoas se reuniram na casa da professora. Chamaram o médico da cidade, mas quando ele chegou, Mariana já estava inconsciente, com a respiração fraca e irregular. Bento ficou escondido atrás da árvore, observando tudo com horror. Ele viu quando o médico balançou a cabeça negativamente, indicando que não havia mais nada a fazer. Viu quando as mulheres da vizinhança começaram a chorar e quando os homens tiraram os chapéus em sinal de respeito. Mariana morreu às 9 horas da noite, 4 horas depois de tomar o chá envenenado. Suas últimas palavras foram para pedir que alguém avisasse Francisco sobre o que havia acontecido. Ela morreu sem saber que havia sido assassinada, sem entender por que uma tarde normal havia se transformado em sua última tarde de vida. Quando tudo terminou e o corpo de Mariana foi coberto com um lençol branco, Bento finalmente conseguiu se mover. Ele caminhou de volta para a Fazenda Santo Antônio como um homem morto, carregando o peso de um crime que o atormentaria pelo resto da vida. Helena havia conseguido o que queria. Mariana estava morta, e o plano parecia ter funcionado perfeitamente. Mas nem Helena nem Bento imaginavam que alguns crimes, por mais bem planejados que sejam, carregam dentro de si as sementes da própria descoberta, e que a culpa pode ser uma força mais poderosa que qualquer chantagem. Helena voltou do Rio de Janeiro 2 dias depois da morte de Mariana, representando perfeitamente o papel de esposa que não sabia de nada. Quando Francisco lhe contou sobre a morte súbita da professora, ela demonstrou exatamente a reação que havia ensaiado: surpresa, pesar e preocupação com o fato de que doenças misteriosas pudessem atingir pessoas tão jovens e saudáveis. O primeiro sinal de que algo estava errado apareceu 1 semana depois, quando o delegado de Valença, Joaquim Ferreira da Silva, veio pessoalmente à Fazenda Santo Antônio para fazer algumas perguntas. Ele era um homem experiente, que já havia investigado muitos crimes na região, e alguma coisa sobre a morte de Mariana não fazia sentido para ele. O delegado explicou que tinha conversado com várias pessoas que conheciam Mariana e que todos garantiam que ela estava com perfeita saúde. A professora nunca havia se queixado de problemas no estômago ou qualquer outro sintoma que pudesse explicar uma morte tão súbita e violenta. Além disso, alguns vizinhos se lembravam de ter visto um vendedor de ervas na casa dela na tarde em que morreu. Helena manteve a calma e respondeu a todas as perguntas do delegado com a elegância de sempre.
Disse que nunca havia conhecido Mariana pessoalmente, que sabia da existência dela apenas porque Francisco mencionava ocasionalmente os problemas da educação na região. Demonstrou interesse genuíno em ajudar a descobrir o que havia causado a morte de uma jovem tão promissora. Mas o delegado era mais esperto do que Helena imaginava. Ele havia percebido que Francisco ficou muito abalado com a notícia da morte de Mariana. Mais abalado do que seria normal por alguém que conhecia apenas profissionalmente. Começou a fazer perguntas discretas na região e logo descobriu rumores sobre um possível relacionamento entre o barão e a professora. A situação se complicou quando o médico que havia atendido Mariana decidiu pedir uma segunda opinião sobre a causa da morte. Ele consultou um colega mais experiente do Rio de Janeiro, que sugeriu que os sintomas descritos eram compatíveis com envenenamento por arsênico. A sugestão foi suficiente para que o delegado mudasse completamente o rumo da investigação. 3 semanas depois da morte de Mariana, a pressão psicológica começou a destruir Bento. Ele não conseguia dormir, não conseguia comer direito, e vivia atormentado por pesadelos onde via o rosto sofrido da professora. O peso da culpa era maior do que ele havia imaginado que seria. Toda vez que via Francisco caminhando pela fazenda com o rosto triste e abatido, Bento sentia como se estivesse carregando uma pedra gigante no peito. A situação piorou quando Bento soube que Francisco havia ficado doente de tristeza e que alguns vizinhos estavam comentando que ele parecia inconsolável pela morte da professora. Foi então que Bento percebeu que Francisco realmente amava Mariana e que a morte dela estava destruindo um homem que talvez fosse genuinamente apaixonado. A quebra final de Bento aconteceu numa noite de novembro, quando ele ouviu Francisco chorando sozinho no escritório da Casa Grande. O barão estava bêbado e falava sozinho, dizendo que a vida não tinha mais sentido e que ele deveria ter casado com Mariana antes que fosse tarde demais. Naquele momento, Bento entendeu que havia ajudado a cometer um crime terrível contra 2 pessoas que se amavam de verdade. No domingo seguinte, Bento procurou o padre da igreja de Valença e pediu para se confessar. Disse que tinha um peso na consciência que estava matando ele por dentro. O padre, Antônio José da Costa, era conhecido por ser um homem sábio e compassivo, mas também muito rigoroso com questões de justiça. Quando Bento confessou o que havia feito, o padre ficou em choque. Ele tentou convencer Bento a procurar diretamente as autoridades, mas Bento implorou para que o padre falasse com o delegado primeiro, porque ele temia que Helena cumprisse a ameaça de separar sua família se ele fosse preso imediatamente. O padre conversou com o delegado na segunda-feira de manhã, e na terça-feira uma operação foi montada para prender Helena e Bento ao mesmo tempo. O delegado queria evitar que um pudesse avisar o outro, ou que Helena tivesse tempo de fazer mal à família de Bento. A prisão de Helena aconteceu durante um sarau que ela estava oferecendo na fazenda Santo Antônio. Era uma noite de dezembro, e a Casa Grande estava cheia de convidados da alta sociedade, quando o delegado chegou com 2 soldados. O silêncio que se fez no salão quando o delegado anunciou que estava ali para prender a baronesa Helena por homicídio foi absoluto. Helena tentou manter a dignidade até o último momento. Pediu permissão para se despedir dos filhos e para pegar algumas roupas, mas foi informada de que deveria acompanhar o delegado imediatamente. Quando colocaram as algemas em seus pulsos na frente de todos os convidados, Helena finalmente perdeu a compostura e começou a gritar que tudo aquilo era um absurdo. O julgamento de Helena se tornou o maior espetáculo judicial da história do Vale do Paraíba. Jornalistas vieram do Rio de Janeiro e de São Paulo para cobrir o caso da primeira mulher da alta sociedade brasileira a ser julgada por assassinato. O tribunal ficava lotado todos os dias, com pessoas fazendo fila desde o amanhecer para conseguir um lugar e assistir aos depoimentos. O depoimento de Bento foi devastador. Ele contou todos os detalhes do plano, explicou como Helena o havia manipulado e chantageado, e descreveu minuto por minuto como havia envenenado Mariana. Chorou durante todo o depoimento, pedindo perdão à família da professora e dizendo que carregaria aquela culpa para sempre. Helena foi condenada à prisão perpétua depois de um julgamento que durou 2 semanas. Francisco não aguentou a humilhação pública
e se matou com um tiro uma semana depois da condenação da esposa. Os 3 filhos do casal foram mandados para um colégio interno em São Paulo, onde cresceram carregando o peso do escândalo da família. A fazenda Santo Antônio foi vendida para pagar as dívidas e as custas do processo. Helena passou os últimos 15 anos de sua vida numa cadeia em São Paulo, onde morreu louca e esquecida em 1887. Bento foi condenado a 20 anos de prisão, mas morreu de tuberculose 3 anos depois, ainda atormentado pelos pesadelos com Mariana. A história da baronesa Helena se tornou uma lenda sombria no Vale do Paraíba, um exemplo de como o orgulho ferido e a sede de vingança podem destruir não apenas a vítima, mas também o criminoso e todos à sua volta. Uma mulher que tinha tudo perdeu tudo por não conseguir aceitar que havia perdido o amor de um homem que nunca realmente havia sido seu. A história da baronesa Helena nos mostra como uma vida aparentemente perfeita pode se transformar em tragédia, quando o orgulho ferido encontra o poder absoluto. Uma mulher que tinha tudo, riqueza, status, influência, perdeu tudo porque não conseguiu aceitar que havia perdido algo que nunca realmente havia possuído: o amor verdadeiro do marido. O que mais impressiona nesta história é como a vingança destruiu não apenas a vítima, mas também a própria Helena e todos à sua volta. Francisco morreu, os filhos ficaram órfãos e marcados para sempre. Bento carregou a culpa até a morte, e Helena terminou seus dias louca e esquecida numa prisão. Um crime que deveria resolver seus problemas acabou destruindo completamente a vida que ela tanto queria proteger. Esta história do Brasil imperial nos ensina que certas emoções humanas, como ciúme, orgulho e sede de vingança, são atemporais. Hoje em dia, ainda vemos pessoas tomando decisões terríveis quando se sentem traídas ou humilhadas. A diferença é que Helena tinha o poder de vida e morte sobre centenas de pessoas, e usou esse poder da pior forma possível. O caso da baronesa Helena também revela muito sobre a sociedade brasileira do século XIX. Uma época onde as mulheres da elite tinham muito poder dentro de casa, mas pouco controle sobre seus próprios destinos. Onde os casamentos eram arranjos de conveniência e onde a separação significava ruína social completa. Helena foi produto dessa sociedade, mas as escolhas de fazer o mal foram dela. Se esta história mexeu com vocês como mexeu comigo, então vocês entendem por que criei este canal. Quero trazer para vocês as histórias esquecidas do nosso passado, os dramas humanos que aconteceram bem aqui no Brasil, nas fazendas e casas grandes que ainda existem espalhadas pelo país. É minha forma de manter viva a memória de quem veio antes de nós. Mas o mais importante, quero ouvir a opinião de vocês. Que parte desta história mais chamou a atenção? Foi a frieza de Helena ao planejar o crime? A manipulação cruel que ela fez com Bento? Ou talvez a forma como a culpa destruiu todos os envolvidos? Comentem aí embaixo o que mais impressionou vocês nesta história do Vale do Paraíba. Aproveito também para perguntar: vocês conhecem histórias parecidas nas suas regiões? Famílias antigas que tiveram escândalos ou segredos sombrios? O Brasil está cheio de histórias fascinantes que merecem ser contadas. E muitas vezes vocês, que vivem nos lugares onde essas histórias aconteceram, sabem de detalhes que nem os livros de história contam. Se vocês gostaram de conhecer esta história da baronesa Helena, não esqueçam de deixar um like para mostrar que histórias assim interessam vocês. E se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque toda semana eu trago uma nova história do nosso passado, que vai fazer vocês entenderem melhor como chegamos até aqui. Compartilhem este vídeo com amigos e familiares que gostam de história brasileira. Estas histórias precisam ser conhecidas, porque elas nos ajudam a entender quem somos como povo e como sociedade. Gratidão por ter assistido até aqui e até a próxima história que o tempo tentou calar.